Vamos lá, falando sobre os tipos de gordura, a maioria das pessoas, elas têm medo, elas temem o nome gordura. E por temer esse nome gordura, elas preferem evitar o consumo delas. Outras já não se preocupam com esse nome gordura e acreditam até que o alimento se torna mais saboroso pelo fato de conter gordura. Só que a gente precisa entender que a gordura, ela nem sempre é nociva para o nosso corpo, mas também devemos ter alguns cuidados. Ela requer alguns cuidados na hora da gente fazer as nossas escolhas para que a nossa alimentação ela venha a ser mais saudável, já que a gente está sempre conversando aqui com vocês a respeito de reeducação alimentar para fazermos sempre boas escolhas, termos uma mudança de hábitos para hábitos saudáveis e assim então conseguir, para quem deseja, o processo de emagrecimento ou a manutenção do seu peso ideal. E aí, então, eu vi, Dani, que a classificação dessas gorduras, elas se dividem em três, que seria a gordura trans, a gordura insaturada, monossaturada ou polissaturada e as gorduras saturadas. E aí, Dani, fala um pouquinho pra gente, por favor? Vamos lá. As gorduras, elas são classificadas, tá? De acordo com a quantidade de saturação que tem nelas, né? Que contém. Tem, como você falou, as saturadas, insaturadas, as poli, as mono. E ainda tem outra classificação também, que eu não sei se tu viu, que seriam os ômegas. Os ômegas, eles já são... Sim, que aí eu até estava estudando, Dani, e eu vi que essa parte dos ômegas, elas podem entrar junto com essas polissaturadas, que também pode ser chamada de gorduras essenciais, não é isso? Exatamente, essenciais porque é aquilo que a gente precisa do meio externo. Aqui são, que não são essenciais, é que o nosso próprio corpo, ele quebra e produz. Entendi. Então, vamos lá. Entendendo assim, então, esses tipos de gorduras, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é gordura trans, que tanto a gente escuta, mas que na boa parte das vezes a gente não entende o que é. A gente sabe que os produtos hoje, e aí eu vou falar uma coisa que eu aprendi com a Dani, gente, e que é muito importante, é a questão da leitura de rótulos. Quando a gente vai consumir algum produto industrializado, é muito importante que a gente pegue o produto e veja o rótulo para entender o que é que a gente está consumindo. Boa parte da população não tem ainda esse hábito, mas para quem tem o desejo de fazer uma reeducação alimentar, esse é um dos passos, digamos assim, primordiais, pelo fato de que você vai estar entendendo o que é que está fazendo você ganhar peso ou não dentro do processo da reeducação alimentar. E aí, falando sobre as gorduras trans, eu vi que elas são gorduras vegetais, que elas passam pelo processo de hidrogenização, que aí seria a adição do hidrogênio, da molécula de hidrogênio, para transformar tudo que é gordura todo tipo de gordura que geralmente é líquida, se ela vem do vegetal, ela é líquida, para parte sólida. E aí, então, quando ela se transforma em algo sólido, ela fica mais resistente às temperaturas ambientes. Aí ela está dizendo aqui também que esse processo de hidrogenização ela pode acontecer de forma natural ou de forma industrializada, que aí é onde eu estava falando para vocês da leitura do rótulo, porque quando ela vem dessa parte industrializada, quando ela passa por esse processo, ela se torna perigosa, ela realmente se torna meio que nociva, não é isso, Dani? Para o nosso corpo. E aí, então, geralmente a indústria, elas fazem esse processo
de hidrogenização. Hoje eu falo esse nome certo. Elas fazem esse processo de hidrogenização porque elas melhoram a textura do alimento com esse tipo de gordura e até mesmo elas prorrogam o tempo de durabilidade do alimento com esse tipo de gordura. Então, às vezes a gente consome algo que aos nossos olhos está muito bonito e sendo ele industrializado, mas que o bonito não faz bem para o nosso corpo, para o nosso organismo. O bonito, ou então aquilo que é muito durável, eu vou comprar isso porque ela vai demorar 2 meses para se estragar dentro da minha geladeira. Mas aquele processo de durabilidade dela não é bom para o nosso organismo, porque ela passa por um processo industrial que faz com que o alimento ele perca as características originais dele e passe a ser nocivo para o nosso corpo. E aí a Dani vai falar um pouquinho, né, Dani? Isso mesmo. As gorduras trans, elas são maléficas, né? Como muita gente já sabe, são maléficas a longo prazo em nosso organismo. E onde é que a gente encontra mais? Processos industrializados, né? Alimentos industrializados, como os biscoitos recheados, os sorvetes, aquela batata frita que a gente compra tão fácil no pacote, né? Já prontinha, só para colocar para fritar. E ela aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. Tá? Isso a gente vai detalhar mais à frente. Esses colesteróis no nosso organismo. Até como o Dani estava falando, alguns tipos de produtos que geralmente contêm esse tipo de gordura são geralmente os produtos que a gente mais gosta de consumir quando vai no supermercado para comprar pela questão da praticidade. Por exemplo, um sorvete. Geralmente as pessoas não gostam de fazer o seu sorvete em casa, porque não tem o mesmo sabor do industrial, mas o sorvete industrial ele tem esse sabor diferente e ele tem essa durabilidade tão grande, justamente porque ela contém gorduras trans e essas gorduras, como a gente estava falando, são gorduras ruins. Como a Dani mesmo citou, que a gente vai falar um pouco mais à frente, da questão de que ela pode vir a dar algum tipo de problema cardíaco, entre outras coisas que podem afetar a nossa saúde. E aí, falando um pouquinho... sorvete, vocês podem fazer um teste bem simples. Quando ele está bem gelado, em uma consistência firme, a gente não percebe a gordura. Mas se você deixar ele derreter, se for uma grande quantidade, você pode perceber que ele fica uma nata assim na água. Pode colocar num potinho com água, ele vai ficar em cima. E quando você pega, a textura dele é gordurosa. Então ele é rico em gordura. E essa gordura que faz mal. Entendi. Até, Dani, você falando isso, me recordou aquelas caixinhas que a gente compra geralmente para fazer cobertura de bolo, tipo chantilly. Quando você bate ele bastante, porque ele geralmente vem em uma forma líquida. Quando você bate ele na batedeira, boa noite para quem está chegando aí, a gente está vendo, mas é para não cortar muito o assunto. Mas voltando, pronto, a Luciele está até falando, fica parecendo um sebo, exatamente. Você bate muito ele na batedeira, ele cresce, ele cria um volume, mas quando você deixa ele lá, não está resfriado, que ele vai diminuindo, ele vai como se estivesse secando, ele vai começando a parecer um sebo, aquele negócio estranho de você tocar. E é exatamente esse mesmo tipo de sensação que a gente tem com relação ao sorvete industrializado, quando ele vai descongelando. Boa dica, Dani, gostei bastante. Falando um pouquinho agora sobre as gorduras insaturadas, monossaturadas e poliinsaturadas. E aí, pelo que eu fiz de pesquisa, ele fala o seguinte, que são as gorduras que a gente encontra geralmente nos vegetais, como azeitona, milho, amêndoas, abacates,
Entre outros que a gente pode encontrar, até mesmo a gente pode fazer um teste na nossa casa. Se você tiver um multiprocessador e você pegar um amendoim, por exemplo, e processar bastante, você vai ver que ele vai ficando uma pasta e depois ele vai saindo um óleo daquela pasta. Então, aquele tipo de gordura é uma gordura que a gente pode considerar como uma gordura insaturada. E aí ele fala que eles são gorduras que têm uma sensação, um toque viscoso aos nossos dedos. Eles são líquidos em temperaturas ambientes, mas eles também podem ficar sólidos quando resfriados, no caso das gorduras poliinsaturadas. E aí, Dani, tem até o exemplo do óleo de coco, não é? Se a gente compra o óleo de coco e ele fica fora da geladeira, fica num ambiente que leva calor, ele tá ali líquido o tempo todo, mas você nem precisa Isso. colocar ele dentro de uma geladeira, basta você colocar ele num ambiente um pouquinho afastado da temperatura do ambiente assim, quente, e ele começa a ficar no estado sólido dele. É verdade, a temperatura, ela afeta, né, a textura. Até voltando um pouquinho lá no sorvete, a textura, a temperatura faz com que a gente não perceba, mas à medida que a gente descongela, a gente percebe, né? A gordura, aquela coisa estranha, sensação estranha na boca. E o Uhum. óleo de coco é realmente assim. Tem alguns óleos que, dependendo da temperatura, ele não vai endurecer, como o óleo de abacate. Eu fiz o teste, aqui eu Entendi. tenho a cápsula de óleo de abacate, e para ela endurecer tem que elevar uma temperatura muito, no caso, baixar, né? A temperatura muito, muito, muito baixinha mesmo. Muito Mas aí baixa.